Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia e hoje vamos falar um pouco a respeito de infarto e de hipertensão. Nosso convidado é o médico cardiologista, Dr. Antônio Freitas Júnior. Dr. Antônio, vamos começar explicando para os nossos telespectadores o que vem a ser a hipertensão arterial. Olá, Luciano, é um prazer estar aqui e falar com vocês hoje. A hipertensão arterial, como o próprio nome diz, já é o aumento da pressão no interior das artérias, né? Quando a gente fala da pressão, a gente está falando da pressão que o sangue exerce no interior dessas artérias. Quando esse aumento de pressão é um aumento sustentado, ele se mantém, é medido em vários dias diferentes, ele está sempre elevado, a gente chama de hipertensão, caracteriza a doença hipertensão, né? A hipertensão ela é gerada na grande maioria dos casos pela contração dos vasos sanguíneos, né? Dá para comparar o coração como uma torneira ligada a vários esguichos, né? Uma torneira aberta. Se um desses esguichos é comprimido ou mesmo obstruído, a pressão dentro do sistema aumenta. Aumenta. Doutor, vamos perguntar o seguinte, quem pode desenvolver a hipertensão? Qualquer pessoa pode desenvolver uma hipertensão ou não? Olha, Luciano, a hipertensão é uma doença muito democrática, né? A gente pode dizer isso, porque ela atinge ricos e pobres, gordos e magros, homens e mulheres, jovens, adultos, idosos, qualquer grupo social assim e da população pode desenvolver hipertensão, embora alguns grupos tenham um risco maior, mas qualquer grupo pode desenvolver hipertensão. A hipertensão é uma doença muito prevalente. No Brasil, 25% da população adulta é hipertensa. E uma porcentagem grande, muito, né? Entre os idosos, chega a 50% depois dos 60 anos vão desenvolver hipertensão. Antônio, inclusive, a gente sabe que muitas pessoas gostam de estar medindo, aferindo a pressão arterial. Como é a maneira correta de medir essa pressão? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa vai na farmácia ou vai em vários locais, né, mesmo nos hospitais. Qual que é a maneira correta de estar aferindo essa pressão? Existe uma técnica correta para medir a pressão arterial para que essa medida tenha um valor assim, médico para tomar decisão clínica, né? A pressão arterial ela é medida, são duas pressões que são medidas na verdade, né? É a pressão máxima e a pressão mínima. E esses valores são anotados juntos. A pressão máxima ou pressão sistólica é a pressão no momento em que o coração contrai para bombear o sangue. E a pressão mínima ou pressão diastólica é a pressão no momento que o coração está relaxado. Esses valores devem ser anotados um ao lado do outro, separados por uma barra, por exemplo, 120/80 ou 12/8, como o valor da pressão. E a maneira correta seria a pessoa sentada, a pessoa em pé, deitada? Qual é o ideal? Então, a pressão arterial, para ser feito o diagnóstico de hipertensão, tem uma técnica que tem que ser usada para poder validar essa medida. A pressão tem que ser realizada com o paciente sentado, respeitando um período de pelo menos 5 minutos de repouso. Essa pressão vai ser medida e o valor vai ser avaliado. Se esse valor estiver acima de 140/90, a gente considera que a pressão está aumentada. Só que uma única medida não é em uma única medida que é feito o diagnóstico. Caso esse valor dê aumentado acima de 140/90, vão ser necessários pelo menos duas outras medidas em momentos diferentes. E às vezes a pessoa também chega um pouco tensa, né? Chega, por exemplo, a gente vê muito no consultório isso, a pessoa chega às vezes um pouquinho tensa. E então você começa a conversar com o paciente, você começa a brincar, de repente a pressão começa a normalizar. Exatamente. Uma vez que você mediu no consultório a pressão está mais alta, naquela mesma ocasião você deve medir de novo, depois de usar alguma técnica para tentar deixar o paciente ou a pessoa mais à vontade, mais relaxada. Se mesmo assim ela estiver alta, vão ser necessárias duas outras medidas em ocasiões diferentes, em dias diferentes. Porque o diagnóstico da hipertensão, necessariamente a pressão tem que se manter elevada por um período longo, por vários dias. Você não pode diagnosticar como hipertenso uma pessoa que apresentou um único pico de pressão alta. Então vamos falar um pouquinho mais a respeito do diagnóstico dos nossos telespectadores, como que se chega ao diagnóstico da hipertensão? Então, o diagnóstico da hipertensão, como eu disse, a pressão está alta quando ela é acima de 140/90. Né? Esse valor principalmente para a população, sim, para a população em geral. Alguns grupos vão ter esse valor reduzido. Por exemplo, assim,
pacientes diabéticos ou pacientes com doença renal crônica ou pacientes que já apresentam uma lesão de órgão-alvo ou de outros órgãos causadas pela hipertensão, vão ter uma meta pressórica mais baixa. E a gente vai em torno de 130/80 ou, em alguns casos, 120/80. Doutor, as causas mais comuns de hipertensão, você poderia comentar com a gente? As causas mais comuns. Olha, a hipertensão ela não tem uma única causa, assim, uma causa que explica toda a hipertensão. Normalmente ela é causada por uma associação de fatores. Muitas vezes a gente não consegue isolar exatamente qual é o fator que está levando a hipertensão naquele paciente. São fatores externos e fatores intrínsecos da própria pessoa. Como fatores da própria pessoa, a gente pode citar o peso corporal, a idade. Sabe-se que com a idade a incidência da hipertensão aumenta, ou mesmo a hereditariedade. Pessoas que têm parentes com hipertensão têm uma chance maior de desenvolver hipertensão. Como causa externa, aí a gente já vai entrar nas questões do estilo de vida mesmo, sabe? O sedentarismo favorece o desenvolvimento da hipertensão, a alimentação que pode contribuir para a obesidade, o cigarro, o tabagismo é um fator muito forte para a doença cardiovascular, o consumo excessivo de álcool ou mesmo a ingestão excessiva de sal, tudo isso pode colaborar. Também, né? Não podemos esquecer do estresse também. O estresse é um E hoje em dia é complicado, a maioria da população, quem não vive estressado, né? Exatamente. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de hipertensão e de infarto. Doutor, vamos falar um pouquinho com os nossos telespectadores a respeito dos sintomas da hipertensão? Então, Luciano, um dos maiores riscos da hipertensão é justamente o fato dela, na grande maioria dos casos, não ter sintomas, né? A gente costuma dizer que a hipertensão é uma doença traiçoeira. Ela vai se desenvolvendo, vai desgastando os vasos sanguíneos principalmente, e sem causar nenhum sintoma, até que ocorra uma lesão mais intensa, normalmente irreversível, de algum órgão. A exceção é aqueles casos em que ocorre uma elevação súbita da pressão em níveis muito altos, que aí a pessoa pode ter náusea, borramento visual, confusão mental, falta de ar. Mas a pressão alta normalmente não causa sintomas. Normalmente a pessoa tem e não sabe que está com ela. Exatamente, e esse é o maior risco. Porque o que acontece? A pressão arterial em níveis constantemente elevados, ela vai desgastando os vasos sanguíneos. E onde estão localizados esses vasos sanguíneos, o órgão passa a sofrer. Por exemplo, se for no coração, pode levar a angina, que pode acabar evoluindo para um infarto. Se essa obstrução ou lesão nos vasos sanguíneos acontece nos rins, diminui a filtração do órgão, podendo chegar mesmo até a paralisar o órgão. E se acontece no cérebro, uma obstrução ou um desgaste desse vaso sanguíneo pode levar ao que a gente chama de AVC ou derrame. Então, doutor, o correto é a pessoa que já tem alguma hereditariedade, alguma coisa, procurar fazer um tratamento como prevenção, não é verdade? Procurar um especialista, procurar um cardiologista, ou pelo menos de vez em quando aferir a pressão, medir a sua pressão. Exatamente. Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer a doença, né? A pessoa tem que saber que tem. A maioria das pessoas... Para poder cuidar, né, direitinho. A grande maioria das pessoas que são hipertensas não sabem que tem a doença, né? Simplesmente porque nunca mediram a pressão ou não têm o hábito de ir regularmente ao médico, nem como uma maneira preventiva para poder aferir essa pressão. O tratamento, uma vez conhecida a hipertensão, é fundamental que se institua o tratamento para evitar essas consequências graves que eu falei. Lógico. E que todas podem ser evitadas pelo tratamento. O tratamento ele segue duas linhas. A princípio, ele vai em primeiro lugar, são instituídas assim, mudanças no estilo de vida da pessoa. São um tratamento mais relacionado à reeducação. Por exemplo, mudanças na alimentação, diminuindo a ingestão de alimentos industrializados, alimentos gordurosos, alimentos ricos em sal, alimentos do tipo conserva ou enlatados. Né? Os embutidos, né? Os embutidos. Em segundo lugar, atividade física também pode ajudar no controle da hipertensão. A redução na ingestão de álcool, cessação ou parar de fumar, realmente. Ou seja, ter uma qualidade de vida
adequada, melhorar a qualidade de vida. Nos pacientes em que só essas mudanças de atividade de atividades diárias, essas mudanças de estilo de vida não foram suficientes para o controle da hipertensão, é que vai ser instituído o tratamento medicamentoso. Hoje em dia são várias classes de medicamentos disponíveis que agem fazendo uma vasodilatação para reduzir essa pressão. Cada uma por um mecanismo diferente. Exatamente. Que vai ser mais adequado para cada tipo de paciente, né? Doutor, vamos falar um pouquinho então a respeito de infarto. O que vem a ser o infarto? Então, Luciano, o infarto é quando um grupo de células do coração acaba morrendo em decorrência de uma obstrução de uma artéria coronária, que são as artérias que vão nutrir o músculo do coração. A maioria dos casos desse infarto ocorre pela formação de um coágulo dentro dessa artéria coronária, que vai obstruir a passagem do sangue. A maior causa de infarto é a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura dentro das coronárias. Em grande parte dos casos, essas placas de gordura vão se romper e vai formar um coágulo em cima da placa de gordura, obstruindo a passagem do sangue. Obstrui, quer dizer, seria a falta do sangue naquela região. O sangue não chega naquela região, não leva oxigênio, não leva os nutrientes. Então, aquela porção do coração acaba morrendo, aquela porção do músculo cardíaco. E o que acontece? Cada artéria coronária vai nutrir uma porção diferente do coração. Então, o tamanho do infarto vai depender da região que aquela artéria nutre. Exatamente. Doutor, e os sintomas? O que uma pessoa que, por exemplo, está começando a ter um infarto, o que ela vai sentir? Então, o principal sintoma do infarto é a dor no peito, né? É o sintoma mais comum. Essa dor pode ser em aperto, em queimação, né? Uma sensação de opressão na região do tórax, que pode irradiar para o pescoço, para a mandíbula, para as costas, para o braço esquerdo e, assim, mais raramente para o braço direito. Em alguns casos também, mais raros, essa dor pode vir no abdômen, simulando uma crise de gastrite ou uma esofagite de refluxo. Alguns pacientes podem apresentar apenas falta de ar, principalmente idosos, né? E lembrando sempre que, assim, pacientes idosos e pacientes com diabetes, muitas vezes acontece o chamado infarto silencioso, que é aquele infarto que não dá os sintomas clássicos de infarto, vem mais como um mal-estar inespecífico. E nesse caso, o que a pessoa faz? O que ela deve fazer? Por exemplo, como é mais inespecífico, como que a pessoa saber que ela tem que procurar um médico? Boa pergunta, Luciano. Nesses pacientes diabéticos e hipertensos, qualquer mal-estar, nesses pacientes diabéticos e nos pacientes muito idosos, esses que têm esses sintomas mais inespecíficos, qualquer mal-estar súbito deve levantar uma suspeita de infarto. Então, ficar atento para qualquer mal-estar de início súbito mal explicado. Sempre pensar que pode ser um infarto. Doutor, eu gostaria que, se possível, explicasse também, falasse um pouquinho a respeito do tratamento. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de hipertensão, de infarto e também neste bloco a presença da Thaís com as perguntas dos nossos telespectadores. Thaís, prazer tê-la aqui também, né, conosco. Prazer é meu, doutor, e eu já estou aqui recebendo a participação dos nossos telespectadores. Daqui a pouco eu entro com as perguntas e deixo o endereço também para quem queira participar. Isso é muito bom. Doutor Antônio, antes dos comerciais, então, eu comentei, né, se você poderia comentar um pouco a respeito do tratamento, pode ser? Pode sim. Tratamento do infarto, para quem está ligando a televisão agora saber o que nós estamos falando, né? Isso. O infarto, assim, principalmente as formas mais graves de infarto, né? Elas têm duas linhas de tratamento principais. Uma é através de uma angioplastia coronária e a outra através do uso de trombolíticos. A angioplastia coronária ela é realizada através de uma punção na virilha, onde vai ser introduzido um catéter que vai até a coronária que está obstruída. Na ponta desse catéter tem um balão que vai ser inflado e vai refazer o fluxo sanguíneo naquela região que estava obstruída. Depois disso vai ser implantado um stent coronariano, que é um dispositivo semelhante a uma mola, que mantém essa coronária aberta para poder manter o fluxo de sangue. Outros casos podem ser tratados com o uso do trombolítico. O trombolítico é um medicamento que é injetado na corrente sanguínea e vai dissolver esse coágulo que obstruiu a coronária. O tratamento preferencial é com um catéter, mas nos casos em que o catéter não está disponível ou não está prontamente disponível, o trombolítico pode ser usado com bom resultado.
Doutor, inclusive no tratamento, falando agora do infarto, eu acho que quanto mais cedo, quanto antes a pessoa procurar ajuda médica, quanto mais cedo iniciar o tratamento, menor a chance de ter uma área maior de necrose. O tempo no infarto é fundamental. A gente tem uma máxima que a gente fala no caso do infarto, da síndrome coronariana aguda, que é tempo é músculo, né? Quanto mais rápido o paciente procurar o atendimento, e mais rápido for prestado o socorro, a gente conseguir abrir essa artéria que está obstruída, menor a região do músculo cardíaco vai ser afetado, maior a chance de sobreviver ao infarto. Menos lesão para o paciente. Menor né? os danos, exatamente. Doutor Antônio, então, se for possível, a Thaís pode fazer as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá, né, Thaís? Vamos lá, já temos várias participações. E a primeira, se alguém, doutor, tem um infarto ou ataque cardíaco na rua, como um leigo deve proceder até a chegada do socorro médico? Olha, essa é uma pergunta muito importante. Dada a prevalência do infarto, né, é muito comum, a gente tem que saber o que fazer. Né? O infarto, é importante saber que o infarto é uma emergência médica. Né? A primeira coisa a se fazer é chamar o serviço de emergência, né? Acionar o serviço de emergência ou encaminhar a pessoa para um serviço de emergência. Por exemplo, ligar para o SAMU 192, que atende esse tipo de caso, né? Nas cidades onde isso é disponível. Ou então, se for possível transportar a pessoa para um serviço de pronto atendimento, isso também é a primeira medida a ser feita. Como medida até que a pessoa seja socorrida, o que você pode fazer também é assim, afrouxar a roupa da pessoa, pedir que ela respire assim, profundamente, manter o ambiente onde ela está arejado para tentar melhorar a oxigenação no sangue. Tem alguma posição ideal para o paciente ficar sentado, deitado? O que melhora? O que é melhor para ele? Olha, não existe uma posição específica. O importante é que essa pessoa fique em repouso até que ela seja socorrida. Essa pessoa não pode fazer nenhum tipo de esforço físico durante o infarto até que ela seja socorrida. Então tem que manter a pessoa em repouso. Se possível, pode manter a pessoa deitada, com as roupas mais afrouxadas e respirando profundamente num ambiente arejado. Essas orientações são muito importantes, né? Para quem estiver nos assistindo e Deus o livre aconteça algum caso de infarto, pelo menos saber o que fazer. Exatamente. É isso aí. Bom, e a segunda, após uma cirurgia cardíaca pós-infarto, como ficará a vida deste paciente em relação às atividades? Olha, existe um período precoce que a pessoa, no pós-infarto imediato, em que a pessoa faz algum repouso. Mas mesmo às vezes durante a internação, no pós-infarto, depois que ela é tratada, a pessoa já pode começar a assim, caminhar pelo corredor, já se movimenta dentro de casa e num curto ou médio prazo vai ser instituído um programa de exercício, porque a reabilitação cardíaca é fundamental. A pessoa que infartou, ela não tem que parar de fazer exercício, ela vai ter que fazer um exercício assistido, acompanhado por um profissional, mas é importante que ela volte e retome as suas atividades para evitar, inclusive, novos infartos. Sempre com orientação, né, de um profissional. Exatamente, sempre com orientação de um profissional. Bom, e a terceira, após um infarto, quais são os cuidados dos familiares para com o paciente? Então, após o infarto, assim, de imediato, não existe um cuidado assim, específico, não. Assim, a pessoa, no momento que ela está se recuperando do infarto, é recomendável que ela se mantenha mais tranquila, livre de aborrecimentos, né? Ela vai precisar mudar também uma série de coisas no dia a dia dela, como adaptar a alimentação para uma alimentação mais saudável, um estilo de vida. E isso ajuda muito se os familiares se envolverem nesse processo de mudança de estilo de vida. E procurar não estressar muito o paciente. Exatamente. Né? Tá. E nós temos mais uma pergunta aqui. Por que o aumento do abdômen, principalmente no homem, aumenta o risco de infarto, doutor? Olha, essa questão da obesidade abdominal é muito importante. A gordura acumulada, principalmente na região da cintura, ela é a famosa barriga, né? A obesidade abdominal, ela é um reflexo de acúmulo de gordura nos órgãos, sabe? É tal gordura visceral. Essa gordura ela está associada a um aumento nos índices de infarto. Então essa é a gordura mais perigosa, assim, no excesso de peso, o mais perigoso é a obesidade central. Ou seja, não tem barriga bonita, né, doutor? Exatamente. Doutor, após o infarto, a pessoa ela fica com esquecimento, com a memória mais lenta? Olha, de modo direto,
o infarto não implica na memória, a não ser que durante o infarto a pessoa possa ter tido assim, alguma outra complicação, como um deslocamento de um coágulo, um AVC mesmo que pequeno, com sintomas mais inespecíficos. Mas isso não é uma relação direta de infarto e esquecimento, não tem isso não. Sim. Doutor, a pessoa ela pode pressentir um infarto? Olha, pressentir o infarto está muito relacionado assim, à questão dos sintomas. Dos sintomas, né? Uma sensação de opressão, de aperto no peito, um mal-estar não explicado, pode ser a manifestação de um infarto em alguns pacientes. A gente falou daqui do infarto silencioso, que é um infarto sem um sintoma específico, né? Um mal-estar meio inexplicado, que alguns pacientes podem ser interpretados como um pressentimento. E na dúvida, procurar ajuda. Exatamente. Né? Thaís, tem mais alguma pergunta? Bom, doutor, por hoje foram essas as participações online e eu gostaria de deixar o endereço para o pessoal de casa que queira participar também, que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Nós teremos o prazer em estar respondendo, aguardando a participação de vocês e lembrando que a identidade, né, de quem manda as perguntas ela é mantida em sigilo por questões éticas. Isso é importante, né, Thaís? Doutor Antônio, então chegamos ao finalzinho do programa. Quero agradecer muito sua presença e gostaria, antes de encerrarmos, se possível, deixar sua mensagem para os nossos telespectadores. Obrigado, Luciano. Eu queria principalmente agradecer você o convite por estar aqui hoje falando, mais do que falando de doença, falando de saúde, né? Queria dizer para os telespectadores assim, que o que tem de mais importante, assim, o que a gente tem de mais forte na manutenção da saúde da gente é a informação. E nesse sentido, o programa cumpre um papel muito importante, levando a informação para as pessoas. E mais importante que isso, hoje a gente falou aqui de hipertensão, de infarto, de doenças cardiovasculares em geral. Lembrar que a hipertensão é a principal causa de doença cardiovascular, que é necessário que todas as pessoas meçam a pressão de rotina, assim, para saber se tem hipertensão ou não. A maioria das pessoas hipertensas não sabe que tem hipertensão. E uma vez que realizada uma medida que a pressão estiver alta, procure um médico, procure um cardiologista da sua confiança para fazer o tratamento, porque assim a gente vai evitar todas as consequências que essa doença pode trazer. Doutor Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.